Olá, eu sou a professora Luana e vou dar aula de Ciências pelo Sistema de Ensino UniAvan. No volume 2 do quinto ano, nós vamos trabalhar os nutrientes, a função que eles têm no nosso corpo, as propriedades físicas do material e a água. Vamos iniciar a nossa aula na página 4, na conexão. Acompanhem lá com a professora. Uma alimentação equilibrada deve ser composta de grande variedade de nutrientes, como os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. Cada nutriente executa uma função diferente em nosso organismo, seja no fornecimento de energia, na regulagem ou na participação da construção de novas células do corpo. Neste capítulo, você aprenderá mais sobre os nutrientes que auxiliam no funcionamento do nosso corpo. Então, no volume anterior do quinto ano, a gente trabalhou essa energia, como que ela chegava ao nosso corpo, absorvida, aproveitada. E hoje nós vamos trabalhar de onde vem esta energia, que é através dos nossos alimentos, dos nutrientes que nós consumimos na nossa alimentação. Observem a imagem, temos ali uma série de alimentos, né? Vegetais, pães, ovos, peixe, enfim, laticínios. E aí você vai responder dos alimentos representados na imagem, quais são os seus favoritos. E dentre esses favoritos, você vai listar quais você acha que são alimentos saudáveis e quais você acha que são alimentos não saudáveis. E logo abaixo você vai explicar o porquê você classifica alimentos como saudáveis ou não saudáveis. Vamos estudar os nutrientes e vamos iniciar com os carboidratos. Lembrando que os nutrientes, né, eles são importantes para que o nosso corpo funcione corretamente. Quando a gente come um alimento, esse alimento ele tem que ser rico em nutrientes para que ele possa nos manter ativos, saudáveis, com todo o nosso corpo funcionando. Então, quando a gente fala numa alimentação equilibrada, a gente quer dizer que a gente tem que comer todos os nutrientes na quantidade necessária. Isso é uma alimentação equilibrada. Então, você pode comer de tudo um pouco, desde que todos os nutrientes sejam atingidos na sua alimentação. Os carboidratos, que é o primeiro nutriente que aparece ali, eles são alimentos energéticos. Eles fornecem energia para o nosso corpo. Dentre esse grupo, nós podemos citar a banana, os pães, as massas, né? Os biscoitos, enfim, uma série de alimentos. E a nossa alimentação, inclusive, ela é muito rica em carboidratos. E aí, logo em seguida, na página 7, vem a imagem de um prato vazio. Você vai colocar ali o que você comeu ontem, né? Escolha uma refeição para desenhar e colorir. E aí você vai perceber quais eram ricos em carboidratos. Então, arroz, macarrão, batata, pães. E aí você vai ver se a sua alimentação tem muitos carboidratos ou você acha que está na medida certa. Logo em seguida, temos listados os demais nutrientes necessários para o funcionamento correto do nosso corpo. Os lipídios, na página 8, são os alimentos que também conhecemos como gordura. Assim como os carboidratos, eles são fonte de energia e também participam, na composição de alguns hormônios do nosso corpo. Então, é importante a gente consumir lipídios. Porém, esta fonte de lipídios, ela deve ser uma fonte saudável. Nada de fritura, bolacha recheada, salgadinho. Isso traz uma fonte de lipídios que não é saudável para o nosso corpo. A gente precisa de gordura boa. Então, gordura provinda de óleos, de abacate, de peixes como salmão. Então, gorduras positivas. O excesso de carboidratos que estudamos anteriormente e de lipídios vai levar a um acúmulo de gordura no nosso corpo.
Então, a gente tem que ter atenção no consumo desses nutrientes. As proteínas que vêm logo em seguida, elas são nutrientes considerados construtores e também participam na formação de algumas enzimas do nosso corpo. Elas ajudam a célula a se renovar e ajudam o crescimento do nosso corpo. Podem ser de origem vegetal ou animal. Ali no livro tem de origem animal, né? Laticínios, as carnes, mas também poderíamos citar como fonte de proteína a lentilha, o feijão, para quem não consome carne, enfim. Temos opções de proteína vegetal. As vitaminas e os sais minerais, eles são nutrientes que a gente fala que eles participam da regulação do nosso corpo. Eles fazem a pele ficar mais saudável, os ossos mais fortes, regulam a pressão sanguínea, auxiliam no batimento do coração, enfim, uma série de funcionamentos que o corpo precisa. As vitaminas e os sais minerais, para que a gente obtenha eles na nossa alimentação, é necessário ter uma alimentação bem colorida, porque eles são variados, existem muitos tipos de vitaminas, muitos tipos de sais minerais. E aí é necessário diferentes cores para que a gente possa atingir as vitaminas e os sais minerais. E aí vem uma pesquisa para vocês realizarem sobre as vitaminas e os sais minerais. As vitaminas A, do complexo B, C, D, E e K, que são encontradas em diferentes fontes de alimento e também tem uma diferença nas suas funções. Então, é importante comer cada uma delas todos os dias. E também os sais minerais, cálcio, flúor, iodo, uma série de sais minerais que também precisamos ingerir diariamente. Então, nessa pesquisa, depois de você realizar, você vai socializar na sua sala para comparar, né, a função de cada um. Em seguida, vem um tema que a gente começou falando, né, da alimentação saudável, que é a alimentação equilibrada, balanceada. É você comer de tudo um pouco, sendo que você precisa atingir, né, a quantidade de nutrientes necessários. Esta alimentação saudável, ela exclui alimentos industrializados, fast foods, ultraprocessados, né? Então, você deve diminuir o máximo possível o consumo desses tipos de alimentos. Preferir alimentos naturais. E também para que a vida, né, tenha essa forma saudável, não é somente a alimentação saudável. É necessário uma boa higiene e a prática de exercícios físicos. Esses 3 pilares vão sustentar uma vida saudável. A pirâmide alimentar, que vem logo em seguida, ela é um gráfico que foi desenvolvido para auxiliar as pessoas de como se alimentar. E aí, dependendo da região que você mora, né, do país principalmente, as pirâmides são diferentes. Essa dali que está representada na página 12 é a pirâmide alimentar brasileira. Então, os alimentos são divididos em degraus e as porções são colocadas ali conforme você tem que comer ao longo de um dia. Na base da pirâmide são aqueles alimentos que você pode consumir mais. Então, são os carboidratos. Lembrando que devemos dar preferência aos alimentos não industrializados. E seguindo, nós temos porções de frutas, verduras, legumes. Mais acima, os leites, né, derivados, os feijões, as castanhas. E lá no topo, aquilo que a gente pode consumir em menor quantidade. As gorduras e os açúcares e os doces. Então, seguindo esta pirâmide alimentar, praticando atividade física e bebendo bastante água, você vai conseguir ter, sim, uma alimentação balanceada, equilibrada e saudável. Para finalizar a nossa aula, vocês vão realizar as atividades referentes à pirâmide alimentar até a página 14. Até mais!